Se eu não morri hoje, meus amigos, de coração eu não morro mais. Se eu não morri hoje, de coração eu não morro mais. Não precisa de check-up, não precisa de nada, não precisa de cardiologista, não precisa de nada. Se eu não morri de coração hoje... Meu Deus do céu, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. E como é bom ser Vasco, cara, como é bom ser Vasco. Como é bom ser Vasco. De verdade, eu não sei nem o que falar aqui nesse vídeo. Eu ainda tô assim, um pouco anestesiado, um pouco em êxtase, um sentimento. Vou dar uma goladinha na cerveja aqui. O YouTube vai desmonetizar o vídeo, o YouTube não vai divulgar o vídeo porque eu tô bebendo cerveja, mas eu não tô nem aí, meu amigo. De verdade, eu não tô nem aí, eu quero é comemorar. Ah, não pode beber cerveja em vídeo, eu vou beber, pô. Bora, pô, bora, meu Deus do céu. Dá o like aí, dá o like aí, ajuda aí, manda o vídeo pros outros, porque o YouTube não vai divulgar pra ninguém, não. Bota bebida alcoólica e os caras cortam o alcance mesmo. Mas o que importava, meu amigo, o que importava era o Vasco classificado, pô. O que importava era o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Tô nem aí se vai ter 1000 visualização, vai ter 100 mil, se vai ter 2.000. Tô nem aí pra nada, pô. Vasco classificado, vou ficar preocupado com isso. Que alegria, cara. Que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. E que alívio, né? E que loucura que foi esse jogo, cara. Que loucura que foi esse jogo. Eu tinha um sentimento assim, desde o início, que hoje tinha cara de pênalti. Por conta do retrospecto que o Vasco tem ruim na Arena da Baixada. O Vasco geralmente costuma perder lá na Arena da Baixada. Então era a cara do jogo hoje ser uma vitória do Atlético por um gol mesmo e o jogo ir para os pênaltis. Mas assim, o enredo que foi se desenhando foi muito frustrante e foi muito preocupante também. Por quê? Primeiro eu vou falar sobre a frustração. Porque era um jogo onde o Atlético, apesar de ter um pouco mais do domínio do jogo, o Atlético não pressionava tanto assim o Vasco. Era um jogo que aparentemente estava ali sob o nosso controle. Não tinha uma pressão danada do Atlético. Sabe aquele jogo que desde o início tu tá assim, pô, num sufoco gigantesco, os caras pressionando, a bola na trave. Inclusive, no jogo do Brasileirão, lá na Arena da Baixada, foi assim. O Atlético, desde o início, era a bola na trave, era Léo Jardim fazendo milagre, era os caras perdendo gol. Era uma loucura danada, assim, o primeiro tempo. Dessa vez não foi assim, cara. Não foi assim. O Atlético até tinha mais a posse de bola, controlava ali o jogo, mas o Vasco conseguia ali defensivamente se organizar para não levar tantos sustos. Mas aí o Vasco leva o primeiro gol numa bobeira, assim, não queria usar essa palavra, mas vou usar a infantilidade, para não usar a outra palavra. Numa infantilidade, assim, o Vasco faltou um pouco de malandragem pro Vasco ali no primeiro gol que a gente levou, porque foi no momento que o Maicon estava fora do campo. O Maicon teve um problema no nariz, né? O nariz estava sangrando, teve que ir lá fazer um curativo e tal. E aí o Maicon estava fora. E o Vasco ficou ali uns 3 minutos com um jogador a menos. E aí faltou um pouquinho de malandragem do Vasco. Pô, cai um jogador. Enquanto o Maicon tá fazendo o curativo lá, cai um jogador ali pro jogo parar e o Maicon retornar. Até o Léo Jardim, que o goleiro aqui, pô, se o goleiro cair tem que ser atendido. Então faltou um pouquinho dessa malandragem. Aí o Maicon volta, só que quando o Maicon volta ali, a jogada já estava acontecendo, ele estava totalmente fora de posição e o jogador do Atlético recebe praticamente sozinho, pô, dá um chutaço e faz 1-0 ali pro Atlético. Enfim, aí o Vasco perde a vantagem que tinha, né? E depois, ainda no primeiro tempo, o Vasco leva o 2-0 e naquele momento o sentimento era de que, pô, a vaca vai deitar, né? A vaca foi pro brejo, a vaca... Não vai ter como, 2-0 já pros caras e tal, mas ainda ia piorar, a coisa ainda ia piorar. E aí tem 2 lances chaves, né? Quando o jogo ainda tava 2-0 pro Atlético, o goleiro do Atlético Paranaense vai sair jogando, dá a bola no pé do Ryan, né? Dá a bola no pé do Ryan, se o Ryan faz ali era outro jogo, enfim, mas o Ryan acaba perdendo o gol, a bola sobra pro Payet, o Payet também acaba depois, ele podia tocar, eu acho que o DVD que tava livre, ele acaba não tocando, chuta pra fora. Enfim, foi um lance que mudou a história do jogo. E logo depois, o Ryan acaba numa infantilidade, assim, poderia ter custado a classificação do Vasco. O Ryan, a gente, pô, tem um pouquinho mais de paciência, porque é cria da base, é um garoto que todo mundo bota muita expectativa de se tornar um grande jogador, mas hoje ele quase complicou, complicar a classificação do Vasco ele complicou, mas ele quase, enfim, jogou por terra qualquer chance do Vasco de se classificar num lance completamente infantil, onde ele agride, né, o jogador do Atlético Paranaense, e o VAR chama e ele acaba sendo expulso ainda no primeiro tempo.
E aí todo mundo, porra, olha e pensa. Primeiro tempo, 2-0 Atlético, já estão com a vantagem. O Vasco com um jogador a menos. A tendência é o quê? A tendência é o Atlético passar. A tendência no segundo tempo, o Atlético Paranaense, enfim, passar o carro ali em cima do Vasco. Sinceramente, o meu pensamento era esse. Falei, pô, infelizmente, a vaca foi pro brejo, não tem como mais salvar essa classificação. Mas nós temos Pablo Verratti. Que jogador é Pablo Verratti? É um cara completamente diferente. E a classificação do Vasco hoje está na conta do Pablo Verratti. A classificação hoje está na conta de Pablo Verratti. Porque ele acha o gol do Vasco, né? O Piton dá um cruzamento ali que foi tipo um balão para a área, já no finalzinho do primeiro tempo. E o Verratti sobe lá no terceiro andar e blau, faz o 2-1. E aí a gente vai ali com esperança, né, para o segundo tempo. A gente vai com a esperança renovada para o segundo tempo. Pô, e o pensamento era segurar os 45 minutos e tentar decidir nos pênaltis, porque era praticamente impossível imaginar que o Vasco pudesse achar um gol ali no segundo tempo e classificar no tempo normal. Era muito difícil de imaginar isso. E foi o que aconteceu no segundo tempo, né? O Vasco conseguiu ali, de certa forma, também escapar daquela pressão danada do Atlético. O Atlético não pressionou tanto assim no segundo tempo. Léo Jardim fez algumas boas defesas, de chute de fora da área, enfim, mas também não foi uma pressão absurda do Atlético. O Vasco conseguiu controlar bem ali e conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Vou fazer um parênteses aqui, falando um pouquinho da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Não vou reclamar da expulsão, porque a expulsão do Ryan foi uma expulsão justa, mas eu acho que ele marcava tudo a favor do Atlético. O Vasco passava no meio de campo, qualquer esbarrão do jogador do Vasco no Atlético, ele dava falta para o Atlético, e ao contrário, isso não acontecia, ele não marcava esse tipo de falta para o Vasco. Foi muito caseiro hoje o Wilton Pereira Sampaio. E ali no final também ele dá 5 de acréscimos. Pô, ele foi acabar o jogo com quase 7 de acréscimos, né? Porra, teve um escanteio ali no final ali, pô, pelo amor de Deus, né? Pô, meu coração quase saiu na boca ali naquele escanteio no finalzinho do jogo. Mas enfim, o Vasco conseguiu suportar essa pressão e foi para os pênaltis. E aí, a partir do momento que foi para os pênaltis, o meu pensamento é, cara, o Léo Jardim é um goleiro que pelo menos um ele sempre pega. Pelo menos um pênalti ele sempre pega. Então, se a gente fizer todos, o Léo Jardim ele vai pegar e vai garantir. E foi isso que aconteceu, né? O Léo Jardim pega o pênalti do Canóbio. O Vasco, pô, bate muito bem todos os pênaltis, né? O Vasco foi muito bem em todos os pênaltis. O Sforza, o Vitor Luiz, o Puma, o Verratti e até o Cocão, meu Deus. Tenho certeza que você também. Quando o Cocão foi pra bola, que apareceu o Cocão na televisão para bater os pênaltis, meu coração foi lá na boca e voltou, meu amigo. Meu coração foi lá em Curitiba e voltou aqui pro meu peito. Eu falei, caralho, o Cocão batendo pênalti, meu Deus do céu. O goleiro até acertou o canto, mas enfim, o Cocão bateu forte e aí foi pra penalidade depois do Verratti, né? Pra definir. E é claro, expectativa lá no alto, mas hoje era a noite de Pablo Verratti. Ele bate no meio do gol e sacramenta essa classificação do Vasco da Gama. Que noite, amigos, que noite. Uma noite memorável, uma noite muito boa para ser vascaíno. Eu tô muito feliz, eu sei que você também. E agora vamos aí para a semifinal, ou contra o São Paulo, ou contra o Atlético Paranaense. Da última vez que chegamos à semifinal, a gente foi campeão, beleza? É difícil pra caralho, A gente tá passando nos pênaltis em toda a fase, mas é isso, mano. Hoje, pelo menos, a gente tem um orgulho de ter um time que luta, um time que não se entrega, um time que não se abate e um time que consegue superar ali as adversidades. Tamo aí. Vamos para essa semifinal e vamos com tudo, seja o que Deus quiser. Te amo, Verratti. Te amo, Léo Jardim. Tamo na semi. Deixa seu like, deixa seu comentário. E vamos que vamos. Vasco, porra.